Fala galerinha que assiste o nosso canal, tudo bem com vocês? Squad de Cluster mais um, trazendo mais um conteúdo nesse pré-ENERD que a gente está vivendo. E hoje a gente vai trabalhar uma ferramenta aí muito importante e relembrar alguns pontos dela que podem ser de grande valia assim, para esse momento que a gente está vivendo, né? Que é o diagnóstico da rede. E aí, contextualizando, né, a gente está vivendo um momento assim um pouco crítico do ano, né, e que a gente tem que correr atrás de alguns resultados. E aí a gente precisa focar, né? Poxa, qual é o principal, quais são as principais dores assim que estão causando 80% dos nossos problemas, né? Que são essas dores que a gente precisa atacar para que a gente consiga escalar resultados assim nesse momento do ano, né? E principalmente se a minha J tá indo bem e eu tô com a expectativa aí de subir de cluster, é muito interessante pensar que dores eu preciso eliminar ou superar para que eu realmente suba de cluster de uma maneira sustentável, né? Que não seja só uma pontuação que eu alcancei e que todas aquelas dores foram contempladas, já foram sanadas, né? E aí, como eu comentei, a gente está num pré-ENERD, então vamos receber muito conteúdo, muito estímulo nesse momento, né? E é importante direcionar os nossos esforços, né? Pensar que conteúdos, que dores eu tenho e que conteúdos eu preciso estar em contato durante o evento, assim, para que eu tenha uma boa experiência, né? Então é muito relevante, assim, que você olhe para as dores da sua EJ e realmente faça esse link, né? Seja você diretor ou não, né? E aí, por que não, né? Retomar diagnóstico da rede, retomar essa ferramenta importantíssima, assim, e trazer de uma maneira que a gente possa gerar insights e talvez aí trazer direcionamentos para vocês em relação a ela, né? E aí, só relembrando, o diagnóstico foi um levantamento que a gente fez lá no início do ano, a nível Paraná, com as dores das EJs, conforme o fundamento dos clusters, né? Que eu documentei que nos apoia. E ele se concentrou principalmente, assim, na visão dos diretores e gerentes da EJ, porque essa galera, assim, que a gente sabe que tem uma visão mais profunda das dores, que a EJ vive, ficou mais restrita à opinião dessa galera e se tornou aí uma base de dados e informações gigantesca, assim, para o desenho de produtos e estímulos, tanto pelos núcleos quanto pela federação. E ele foi disponibilizado para as EJs, então também é uma base de dados que a EJ tem à disposição e que pode estar utilizando para potencializar e dar base aí para alguns diagnósticos que a gente quer fazer e atacar essas frentes assim que precisam de atenção nesse momento do ano. Só recapitulando, quando a gente olha para Londrina, né, pro polo londrinense, a gente tem pontos de atenção assim no eixo de vendas e mercado e no eixo de time e cultura. São dois pontos de atenção assim. Soluções e modelos de negócio foi o eixo que mais apresentou desempenho, assim, com um desempenho mais legal. Quando a gente olha para os clusters, né, para a divisão entre clusters, a gente percebe, né, e só atesta, assim, que as dores de cluster 1 e cluster 2, teoricamente, são dores que estão sanadas, já contempladas, porque a nossa rede é, em sua maioria, desses clusters, assim. E aí, quando a gente passa a olhar para os clusters 3, 4 e 5, a gente vê que são pontos de atenção, porque justamente a gente tem poucas EJs, assim, dentro desse nível de maturidade. Então, já era imaginado assim que a gente fosse apresentar gaps e desafios assim dentro desses níveis. Relembrando, né, que poxa, a gente pode utilizar totalmente esse diagnóstico assim, porque é uma base de dados que é exclusiva da EJ, foi encaminhada aí pro presidente e está à disposição dos diretores, né? Então vocês podem e devem utilizar isso de maneira constante assim ao longo do ano e que os números vão ser, sim, um bom indicador de quem precisa de atenção nesse momento, né, seja em determinado eixo ou determinadas dores de cada eixo, né, porque o diagnóstico também traz esse detalhamento, assim, das dores em cada um dos eixos, né, que a gente vai estar abordando aqui depois, mas a gente precisa não só olhar para os números, né, mas olhar com profundidade para cada um desses pontos, e aí que é muito importante trazer de novo o fundamento dos clusters, né, e todo o detalhamento de dores e sintomas que o documento faz e que vão nos ajudar a testar, comprovar algumas hipóteses e até dar direcionamentos assim para o que a gente precisa fazer para sanar aquilo, né? Conforme aí o cluster, o eixo e a dor específica assim que a gente está querendo dar uma atenção maior. Bom, gente, dando continuidade no nosso conteúdo de hoje, então vou estar falando um pouco sobre o eixo de soluções e modelos de negócios, então o que ele representa, quais são os objetivos de analisar esse eixo que a gente tem. Então o primeiro objetivo desse eixo é responder o que a gente entrega para o cliente, esse é o foco dele. Ele é totalmente focado nas soluções que a J oferece, que ela entrega para os clientes dela. Então, quando a gente pensa nisso, a gente tem que identificar através de algumas perguntas, como quem são nossos clientes,
para quem a gente vende, quais dores nós solucionamos e que benefícios nós trazemos. Então, com isso em mãos, que são as soluções que a EJ oferece, qual que é a proposta de valor que ela entrega, a gente já consegue pensar um pouco melhor no nosso modelo de negócio. Então, definir como que a EJ vai rodar, quais são as principais atividades dela e como a gente criar e construir essa proposta de valor, como que ela pode entregar ela para o cliente, como que ela pode fazer essa solução chegar até o público-alvo dela. Então, a partir do momento que a gente tem as soluções que a EJ entrega bem definidas para quem ela faz isso, a gente consegue fazer algumas perguntas como a EJ vai executar esses serviços, como que ela se propõe a fazer isso, como que elas entregam esses projetos, como que elas entregam o que elas se propõem a fazer para os clientes, para cada um dos tipos de clientes, quais canais que elas comunicam e como que isso se torna viável financeiramente para a EJ. Então esse é o core, esse aí é o principal desse eixo. Mas além de falar sobre isso, considerar todos esses aspectos, ele é muito importante, ele leva em conta a capacidade que a EJ tem de inovar e de se posicionar de forma diferente dentro do mercado. Então, o quanto ela é capaz de entregar soluções inovadoras e que são capazes de trazer sucesso para os clientes dela. Então, quando a gente olha para os resultados da nossa rede a respeito desse eixo, a gente tem esses resultados, essas médias, esses dígitos padrão, mas eu vou estar comentando sobre 2 pontos que eu acho que são mais importantes, são mais críticos. Que o primeiro deles é a respeito dos projetos da EJ ter uma baixa lucratividade. Que conclusões que a gente pode tirar através disso, né? Então, que a EJ ela não está conseguindo agregar valor suficiente para os serviços que ela oferece. Então, ela não consegue mostrar para o cliente a mesma importância que os membros, que a diretoria, que ela consegue enxergar no que eles estão oferecendo. E se eles não estão conseguindo fazer isso, como que eles podem trazer essa visão para o cliente, como que eles podem passar isso e realmente melhorar, trabalhar melhor a forma com que eles entregam, com que eles conscientizam os clientes deles sobre isso. E o outro ponto crítico também que eu queria comentar com vocês é uma dor de Cluster 4. Na nossa rede a gente não tem nenhuma EJ Cluster 4, mas é um questionamento que eu não vejo tantas EJs fazendo, mas que é muito importante. Então, apenas alguns membros estão focados na experiência do cliente. Então, o que a gente pode tirar de conclusão, se a gente olhar até outro indicador, é que a gente consegue entregar soluções que causam impacto na vida dos nossos clientes, mas a gente acaba pensando muito pouco nos outros aspectos que estão relacionados com a experiência que o cliente tem com a nossa marca. Então, não é só sobre entregar algo que faça sentido, algo que se encaixe na realidade do cliente, mas construir toda uma jornada em que os pontos de contato eles sejam confortáveis e agradáveis para o cliente que vai estar passando aquilo e que tudo isso seja pensado com estratégia para que possa acontecer da melhor forma possível. Bom, gente, para falar um pouco sobre o que significa a média, o desvio padrão, eu vou usar esse exemplo do eixo de modelo de negócios e mostrar como que a gente pode interpretar esses dados que foram colocados aqui no diagnóstico, beleza? Então, primeiro de tudo, né, quando a gente tem uma nota baixa, significa que não é um problema, que é uma coisa que já foi solucionada pelo EJ, já está contemplado no planejamento dela, nas ações que ela faz. Então, não compete a EJ essa dor. E quanto mais alto esse valor, mais significativo até ser um ponto crítico, ser uma urgência da EJ. Então, quanto mais baixo, melhor. Então, a partir disso, a gente já consegue entender quais são as maiores dores que a gente tem na nossa rede e quais são as menores. A outra coisa que a gente pode analisar é realmente o desvio padrão, que é a amplitude, né? Então, de que nota até que nota foram colocadas nesse ponto, né? Então, quando a gente olha para um indicador aqui, para um tópico, que ele tem um desvio padrão alto, por exemplo, de 2, significa que tem EJs que já têm isso solucionado, que isso aí não é um problema, que elas já conseguem lidar bem com isso, mas ainda tem muitas EJs que isso ainda não é realidade, que isso ainda pode ser dificultoso, elas ainda não sabem como resolver. E a gente, como rede, tem um papel, a gente tem a responsabilidade de conseguir contribuir e se ajudar para que as nossas EJs continuem crescendo sempre e se ajudando. E aí, galera, tudo bem? Então, para continuar falando sobre o que a gente já estava falando, agora eu vou falar um pouco sobre o eixo de vendas e mercado. E eu queria ressaltar que, primeiro, uma coisa que a gente sempre frisa no MEG é que a gente está vendendo
uma solução para o nosso cliente, não necessariamente um projeto. Porque uma solução ela vai além apenas do produto, ela é um meio de impactar a sociedade. Então, quando a gente está vendendo um projeto, a gente está gerando impacto, tanto para o nosso cliente, consequentemente, esse cliente está gerando impacto para os clientes dele, ou para as pessoas ao redor dele, e, consequentemente, a gente está ajudando a transformar a sociedade. A gente está solucionando uma dor dele, um problema, e não só entregando um produto para ele. E dentro desse produto, está agregado tudo aquilo que a gente faz na EJ, desde os processos mais simples aos mais complexos. Tudo que acontece dentro da EJ vai se resumir dentro do nosso produto. E isso é uma das coisas que o eixo de vendas de mercado trata. Então, basicamente, quando a gente vende um projeto no MED, a gente está vendendo um MED inteiro para a pessoa e não só o produto do projeto. Além disso, a gente está inserido no mercado e saber vender é um meio de sustentar a nossa organização, não só na autossustentabilidade financeira, mas também em relação a sustentar o nosso modelo de negócios. Então, o que prova que o nosso modelo de negócios e o modelo de negócio da nossa EJ é viável no caso, a gente está conseguindo vender. Então, quando a gente olha para o diagnóstico, a gente vê desvios padrões altos e vê uma média boa no Cluster 1, que é onde se encontra uma parte boa das EJs do nosso polo, e a gente vê, consequentemente, as médias ficando mais avermelhadas conforme a gente vai descendo, e uma variação, assim, um pouco incomum, porque a gente tem dores do Cluster 4 e 5 que estão melhores do que dores do Cluster 2 e do Cluster 3, que é onde a gente encontra algumas EJs do nosso polo. Mas, dando um panorama geral sobre os desvios padrões e as médias, a gente consegue enxergar que as nossas EJs têm um pouco de dificuldade no processo de venda e pós-venda. Quer dizer, a gente consegue captar clientes e eventualmente vender, mas o nosso processo de vendas, no geral, a nossa estrutura no processo de vendas, talvez hoje não seja a melhor. E quando a gente olha para isso, a gente vê a necessidade de talvez repensar o nosso processo de vendas mais orgânico e talvez de reinventar o nosso modelo de negócios, como a galerinha já falou aí no vídeo. Então, sempre trazer essa autorreflexão sobre o nosso processo de venda, pré-venda e pós-venda, já que a venda ela engloba muita coisa, principalmente a gente está impactando por ela, como eu disse anteriormente. Nosso maior meio de impacto, e uma das coisas que o MED prega e que já, inclusive, entrou em outros planejamentos estratégicos, é a execução de projetos. É através da execução de projetos que a gente consegue capacitar a EJ e proporcionar a vivência empresarial. Então, na EJ, basicamente, tudo gira em torno de realizar os projetos, porque são eles os objetos didáticos que a gente usa para isso. E um dos processos que propicia a vivência empresarial e que nos proporciona crescer é o processo de vendas. Então, ter um processo de vendas estruturado vai muito além de só ter um funil de vendas e executar o funil, ligar para os nossos contatos ou entrar em contato com eles. Ele abarca a necessidade de uma consciência de mercado. Então, a gente tem que, além de conhecer nós mesmos, que esses são alguns dos questionamentos que a gente tem nesse eixo do cluster, que é conhecer nós mesmos, né? Os projetos que realizamos, quais são eles, o que eles sanam para o nosso cliente, qual a dor que ele está sanando, e conhecer, tipo, qual é o nosso público-alvo. A gente precisa ter uma estruturação toda dentro desse processo de autoconhecimento. Então, os questionamentos, principalmente do Cluster 1, que a gente está indo bem, é sobre isso, é saber quais são os nossos projetos, como eles são executados e que dor ele está sanando para o nosso cliente, se a gente está sabendo vender ele. Talvez falta um pouco nesse nosso processo de venda, conhecer mais o mercado e como a gente pode inovar dentro disso. E uma dica que eu vou deixar aqui é a gente sempre tentar utilizar o mapa de empatia aplicado ao cliente quando a gente for revisar o nosso processo de vendas. Então, aqui a gente tem um mapa de empatia bem simples que você pode copiar e fazer com a EJ toda, onde você consegue traçar um perfil do seu cliente, da sua persona, se colocar no lugar dele e entender por que o seu projeto é importante para ele. Então, você tem que pensar no seu cliente, sei lá, por exemplo, eu vim da Tergel e um dos projetos que a gente fazia, um dos nossos carros-chefes era o Geomarketing. O Geomarketing, eu sei quem é o público-alvo do Geomarketing, que são pequenos e médios empresários. Então, eu sabendo quem é o público-alvo no geral, eu preciso afunilar isso para que eu traga uma perspectiva mais humana para o meu cliente e, consequentemente, esteja vendendo para ele uma solução. Então, eu faço esse mapa de empatia sabendo que um pequeno e médio empresário é a pessoa que compra o meu geomarketing e penso nele de uma maneira mais humana. O que ele faz, além dos rótulos, o que ele vê, o que ele sente, o que ele ouve, quais são as dores e as necessidades dele, e aí que eu consigo encaixar meu projeto e talvez repensar o meu processo de vendas. Já que o processo de pós, pré e durante a venda, todo tem que ser focado no cliente, porque basicamente tudo que a gente faz na EJ é focado no nosso cliente, já que a gente executa projetos pelo nosso cliente e o nosso cliente é o nosso meio de impactar a sociedade. Beleza, galerinha? Então é isso. Queria pedir para vocês apoiarem nossas redes sociais, seguindo no Instagram, se conseguirem passar esse vídeo aqui para a EJ, para o máximo de pessoas possíveis, porque a gente está trazendo conteúdos legais e dá um trabalho fazer isso aqui, dá um trabalhinho.
Então, um trabalhinho, não, dá um trabalhão. Então, se vocês puderem estar ajudando, a gente agradece. A gente fica muito feliz também com qualquer feedback. Se vocês puderem deixar nos comentários do vídeo, no nosso Instagram, ou nos nossos perfis pessoais no WhatsApp. Nossa, isso ajudou muito o MJ, acho que vocês poderiam falar mais disso. Acho que isso precisa melhorar. A gente fica feliz em ouvir vocês, beleza? Então é isso, e até uma próxima. Agora eu vou deixar vocês nas mãos dos meus companheiros. Quer dizer que vocês estão, então, em ótimas mãos. E aí, falando um pouco mais do eixo de gestão e operação, e a gente realmente está querendo refletir sobre o que dá base para o funcionamento da nossa EJ, né? Que é uma coisa assim essencial para que a gente consiga rodar nosso modelo de negócios e explorar o mercado que a gente tem à disposição. E a gente sabe que esses 2 pontos são o motor do crescimento assim da nossa EJ. Então, gestão e operação, com certeza, também deve ser vista assim como um motor do crescimento, né? E ela vai avaliar ali dores que estão relacionados ao crescimento dessa EJ, no trabalho com a estratégia, principalmente, como isso se espelha na estrutura organizacional e nos processos da EJ, né? Então, o que isso quer dizer? Poxa, uma EJ aí que está querendo ter um crescimento bastante grande de resultados, e aí a gente precisa avaliar, né, se a estratégia dela realmente dá margem, assim, que a gente consiga alcançar esses resultados, assim, que a gente almeja, e pensar, né, se, poxa, a gente quer trazer muito resultado, trazer muita coisa, assim, num período menor de tempo, e aí a gente precisa pensar, né, poxa, a nossa estrutura organizacional, os nossos processos, eles estão concentrando muitas decisões e muita ação nos diretores e gerentes? Será que a gente está empoderando a galera e dando autonomia suficiente para eles, assim, ao longo do processo, para que eles consigam performar e trazer resultados, né? Se a gente quer ter voos cada vez maiores, a gente precisa ter um time cada vez mais empoderado e responsável, assim, para os resultados, né? E aí a gestão e operação tem que refletir isso, né? A gente não pode concentrar muito em diretor e gerente, que a gente quer trazer o máximo de resultado, ter a máxima performance, assim, de maneira uniforme dentro do nosso time, né? E aí, dentro de gestão e operação, e falando especificamente do polo no geral, né? A gente tem alguns eixos, algumas dores, né? Dentro desse eixo, dividida pelos clusters. E aí eu ressalto aqui 2 dores principais, assim, que é uma do cluster 1 e uma mais do cluster 4, que eu acho bastante relevante, assim, para a gente comentar. É sobre a questão dos membros não conhecerem bem a estratégia da IJ e a implementação de mudanças, né? A questão de não conhecer bem a estratégia, né, ela tem ali uma pontuação que nos dá a dar uma atenção maior, assim, para ela, e ao mesmo tempo que ela também tem um desvio padrão um pouco grande, né? Então tem esse ponto, assim, mas a gente tem que pensar, né? Poxa, se algumas pessoas não conhecem bem a estratégia da IJ, a gente precisa de qualquer forma estar dando atenção para isso, né? E aí, poxa, o quanto no dia a dia a gente relembra o que a gente quer alcançar naquele ano e os caminhos, né, para alcançar aquilo, né? Então, quanto o time tem isso claro na cabeça e entende qual que é a parcela dele de contribuição nesse todo, né? Então, são reflexões e são coisas que a gente tem que trabalhar no dia a dia, né? E sobre a questão de mudanças, tem o mesmo comportamento, assim, com essa dor que eu citei, tem uma pontuação, assim, que não tá legal, um desvio padrão considerável também, então, por mais que esteja com um desvio padrão considerável, né, pode ser que esteja melhor, pode ser que talvez seja isso mesmo, mas a gente precisa pensar, né, poxa, a gente é uma EJ, ninguém aqui é uma multinacional que uma decisão tomada vai implicar em demissão, vai implicar em uma grande queda de faturamento, assim, da EJ, né, então, poxa, se precisa mudar, por que não mudar, né? Ninguém aqui tem essas amarras, assim, que impedem que a gente tome decisões que vão beneficiar o crescimento, né? Não quer dizer que a gente tem que ficar correndo risco a todo instante ou ser pouco racional, né? Não, pelo contrário. A gente só precisa pensar que a gente não vai ter nenhuma grande amarra, assim, que vai impedir da gente de trazer mudanças relevantes, reinventar processos e sempre prezar pelo crescimento, né? Pela melhoria contínua, de fato. Bom, dando continuidade, eu vou estar falando do eixo de time e cultura. E a pergunta que guia, assim, todo esse eixo é a pergunta: quem vende e entrega soluções, né? E essa pergunta, ela faz a gente pensar quem que está por trás de toda a estrutura que vai garantir que tudo aconteça, né? Realmente são as pessoas que fazem as coisas e não tem como fugir disso. E a gente sabe muito bem que nada acontece sem um bom time, né? E é por isso que as pessoas são a base de qualquer organização, né?
E, além disso, a gente entende que essas pessoas, esse time, eles precisam estar inseridos em um ambiente que traga engajamento, conhecimento e também que gere muito resultado. Né? Essas 3 coisas são muito importantes para que o time seja bem formado e tudo mais. Então, desse modo, o eixo time cultura ele vai estar contemplando a formação de liderança e a formação do time. E olhando para 2 coisas, né? Primeiro, a formação técnica vai estar focada para execução de projetos e também a formação da cultura da EJ, que é isso que vai guiar e nortear o time de EJ toda para ter uma evolução e uma perenidade, né? Então, isso que vai depender, assim, da EJ, da cultura, assim, para a EJ estar evoluindo e realmente ter no futuro e sempre crescendo. E aí, agora eu vou falar sobre qual foi o resultado do diagnóstico nesse eixo, né? A gente consegue observar ali que a gente tem uma parte boa ali muito boa no processo seletivo, sempre está conseguindo bastante inscritos, né? Mas aí temos 2 pontos muito críticos, né? E a gente tem o primeiro no cluster 3, temos dificuldade na formação de sucessores. É uma média de 4,54 e um desvio padrão de 1,87. Isso diz que muita gente realmente tem a mesma visão e que essa nota representa que esse problema é um problema muito grande e está muito ruim nesse quesito. E o outro seria o ponto do cluster 4, que seria nosso time ainda é muito dependente das lideranças para assumir grandes desafios. E essa nota, a média foi 5,25 e um desvio padrão de 1,68. Esse desvio padrão bem pequeno em comparação ao resto e a nota muito alta, realmente representa que esse é um problema muito grande para a maioria das pessoas, né? E a gente consegue ver ali que eles estão meio relacionados, porque eles estão muito ligados a como que o time é tratado. Tem essas questões de liderança, de se desafiar para o time, né? E fica reservado às lideranças, né? Então, isso é algo muito importante que a gente tem que destacar de como esse eixo é importante, né? E como que a gente tem que dar muita atenção, né, para ele, e a gente tem que resolver muito esses problemas, né? Que, como já foi falado, o time é a base de qualquer organização, né? E sem as pessoas, as coisas não vão acontecer. Pois é, galera do Polo Londrinense, era isso que a gente tinha pra falar hoje. Então não se esqueçam de se inscrever no canal, seguir a gente no Instagram, seguir o Instagram do NED e seguir o Instagram do time NEDLON, que também tá aí na pista. É um Instagram novo onde a gente vai se comunicar mais com vocês. E não se esquece de passar os conteúdos pra EJ e de lembrar que nessa semana a gente vai começar o ENED. Então se prepara, porque vai ser um evento que vai impactar muito a nossa vida e vai ser um ponto de virada pra gente alcançar os nossos objetivos. Até a próxima semana com mais conteúdos do Cluster mais um.